A FUNAI está ampliando as buscas por jornalista e funcionário desaparecidos na região do Vale do Javari. E a gente recebe agora, para falar sobre esse assunto, nos atende o presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu começo perguntando, como que é possível a FUNAI, claro, com todo o apoio de outros órgãos, nesta busca por essas duas pessoas que estão desaparecidas? Quais são as últimas informações? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. A FUNAI tem participado efetivamente dessas buscas em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública. Temos mais de 15 pessoas empenhadas nas buscas naquela localidade. O Exército Brasileiro, a Marinha, a Polícia Federal também está investigando o desaparecimento e com incursões na região. É preciso lembrar que a área onde ocorreu o desaparecimento é aproximadamente do tamanho do estado de Portugal, onde habitam indígenas isolados, em aproximadamente 8 mil a 10 mil indígenas de várias etnias. Também é preciso deixar bem claro que esse servidor estava de licença para tratamento de assuntos particulares, ele não estava a serviço da FUNAI, né? E, inclusive, desconhecemos que os protocolos para entrada em áreas indígenas tenham sido cumpridos. Quando qualquer pessoa pretende entrar na área indígena, nós temos que emitir autorização quando se tratam de índios isolados de recente contato, como no caso do Vale do Javari. Também desconhecemos que os protocolos de saúde tenham sido cumpridos por essas pessoas que lá estavam, o servidor e o jornalista. Tem que ser feito PCR, tem que ser feita uma quarentena, tem que estar com a vacinação em dia, justamente para que não seja levado lá para dentro ao contágio pelo vírus, né? Nós temos uma DPF no Supremo Tribunal Federal que trata desse assunto, né? De modo que sempre que a FUNAI faz incursões nessas áreas, nós tomamos todas as cautelas no âmbito dos protocolos sanitários e também do âmbito estratégico, pois sabemos que ali é uma área de fronteira lindeira com o Peru e que sofre constantes ataques ali e de influência do narcotráfico de países vizinhos. Sim, na sequência a pergunta de Roberto Mota. Roberto. Presidente, bom dia. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Muita gente não sabe que aquilo ali é uma região inóspita, né, quase na fronteira com o Peru, onde existem animais selvagens. É uma região onde se pode encontrar criminosos, narcotraficantes, contrabandistas. Tudo pode ter acontecido, né, num caso como esse. Agora, o que eu percebi foi a imediata exploração política desse assunto. Tá? Eu fui lá no site do jornal The Guardian. O Guardian fez uma matéria que eu classifico do ponto de vista de jornalismo vergonhosa, inclusive insinuando que teria acontecido um crime cometido por garimpeiros que teriam sido incentivados pela política do presidente Jair Bolsonaro, e aí termina a matéria publicando um tweet do ex-presidente Lula de solidariedade. Então, criando uma narrativa, né, como se o ex-presidente Lula fosse um grande defensor da vida e combatente da criminalidade. O senhor percebe essa exploração política clara desse episódio? Obrigado pela sua pergunta, ela é muito importante. Percebo sim. E acho que, inclusive, é bizarro esse tipo de exploração midiática de um evento infeliz como esse, que é o desaparecimento dessas duas pessoas, que estamos atuando efetivamente para a localização. E um dado, eu gostaria de passar alguns dados para vocês. Só na Operação Guardiões do Bioma, nos últimos 2 meses, nós fizemos mais de 1.607 multas, 3.853 ações preventivas, a apreensão de 5.800 metros cúbicos de madeira e reversão para os cofres da União de 165 milhões de reais. Isso foi só nos últimos 2 meses de Operação Guardiões do Bioma na Amazônia Legal. Tá? Também gostaria de dar um dado que muitas vezes as pessoas se esquecem de falar e vêm com esse discurso de genocídio. Em comparação com 2016 a 2018, comparando 2019 com 2021, nós tivemos um aumento em 2019 a 2021 de 150% em fiscalização de terras indígenas, em investimento. Vou te dar um dado aqui.
Foram mais de 1.200 ações realizadas em período. Com o resultado, foi constatada uma queda de 33,46% no desmatamento de terras indígenas da Amazônia Legal entre 2019 e 2021, segundo dados do PRODES e do INPE. Também outro dado que eu quero te passar, lá são indígenas isolados, como acontece também em Roraima, nos Yanomamis, que é a fronteira com a Venezuela. Nós tivemos um aumento, se comparado 2016 com 2018, de 335% no investimento e nas fiscalizações de proteção de indígenas isolados. Também a FUNAI contratou, agora no mês passado, isso, renovação, prorrogação contratual, que já havia sido feita no final do ano passado, 640 servidores para atuar na proteção de indígenas isolados na condição de temporários. Nunca nenhum governo do passado fez isso. Mas, nos últimos 3 anos também, em comparativo, investimento de 72% a mais em etnodesenvolvimento. De modo que eu vejo, Mota, que há um grande investimento do governo federal, do atual governo federal, na proteção das áreas indígenas. Mas as pessoas parecem que têm um lapso de memória, algo que se esquecem de falar dos problemas que ocorrem na fronteira lindeira com o Brasil, principalmente países como Peru e Venezuela. Presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, a pergunta agora de Ricardo Salles. Salles foi ministro do Meio Ambiente, conheceu a Amazônia, conhece o Vale do Javari? Marcelo, prazer em vê-lo. A gente fica vendo essas narrativas que você comentou há pouco, que foram trazidas aqui pelo Mota, e a pergunta também que fica para os brasileiros, inclusive em relação a esse funcionário e o jornalista estrangeiro, que nós esperamos estejam bem, estejam só perdidos aí na floresta, é a seguinte: eles decidem ir fazer uma excursão, como você bem colocou, sem qualquer concordância do órgão encarregado, decidem ir lá fazer uma cobertura da forma que querem, do jeito que querem, e quem recai a culpa sobre o governo brasileiro, que está sendo agora, por sua vez, forçado a gastar milhões de reais, como está sendo cobrado, em helicóptero, barco, etc., para ir atrás de 2 cidadãos que resolveram, por sua conta e risco, tomar essa investida dentro da floresta. Eu te pergunto o seguinte: quantos mais casos nós vamos ter de levantar, ter que levantar toda essa estrutura governamental para socorrer pessoas, ou quantas dessas investidas devem estar ocorrendo na Amazônia nesse momento? Nós não temos controle dessa quantidade de estrangeiros que ficam perambulando pela Amazônia como se fosse território deles. Verdade, Salles. O que acontece é que toda entrada em área de indígenas isolados, seja lá no Vale do Javari ou no Yanomami, tem que passar pelo nosso setor aqui de autorizações e pesquisas, que é a AEP. Isso inexistiu. Também não foram cumpridos nenhum dos protocolos. Sempre que a FUNAI vai fazer alguma ação nessa região, ela efetivamente faz de forma estratégica e minimizando eventuais riscos. Só para você ter uma ideia, nós entregamos muitas cestas básicas nessas regiões. Lá no Brasil, hoje, nós já temos aproximadamente entregue 1.300.000 cestas básicas que atendem mais de 200.000 famílias indígenas. Isso equivale a aproximadamente 30.000 toneladas de alimento. É, para mim, na minha opinião, o maior programa do mundo de assistência a populações vulneráveis. Para se entregar uma cesta básica na região de Roraima, por exemplo, tem locais que nós gastamos R$8.000 só em logística para fazer a entrega, porque vamos de helicóptero com o Exército e a cesta custa 200. Ou seja, nós tomamos todas as cautelas com efetivo do Exército, helicóptero, guarda, para ir em conjunto conosco e não ir solitariamente. Inclusive, esse servidor, em 2016, teve problemas com indígenas daquela região. Os indígenas invadiram a CR do Vale do Javari e tiraram ele à força da CR. São os indígenas matis. Isso foi publicado e difundido muito na imprensa, né? O problema é que, infelizmente, as pessoas sabem do risco e insistem em ir lá sabendo desses riscos. A FUNAI agora, o que cabe fazer é atuar efetivamente para tentar localizar essas pessoas e colocar bem claro que as pessoas que pretendem ir nas áreas indígenas isolados, que façam o procedimento correto
quer pedir autorização para a FUNAI e não se coloquem em risco. Sim. Presidente, para a gente fechar, nosso tempo é curto, a Amanda Klein faz a última pergunta. Amanda? Bom, presidente, eu acho que a principal preocupação agora é localizar essas duas pessoas, tanto o jornalista Dom Phillips quanto o Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da FUNAI, que aliás era uma pessoa que conhecia muitíssimo bem a região, não era considerado essa viagem de 2 horas que eles iam fazer, não era considerado um trecho arriscado, eles estavam com embarcação, combustível, enfim, tudo em dia, e esse servidor infelizmente já tinha recebido várias ameaças de pescadores na região, garimpeiros, aliás não é segredo para ninguém o avanço do garimpo nas terras indígenas e todos os problemas e mazelas que isso traz. Infelizmente, é o que tem acontecido no atual governo. Então, qual a principal suspeita da FUNAI? O que pode ter acontecido com essas duas pessoas que merecem ser encontradas e o Estado brasileiro deve se mobilizar nesse sentido? Obrigado, Amanda. Primeiro que qualquer tipo de fala sobre o que aconteceu é meramente especulativo, né? Não dá para saber o que efetivamente aconteceu. O que dá para falar efetivamente é que nós estamos atuando de forma enérgica, em sincronia com ações do governo federal para tentar localizar as duas pessoas. Com a questão do garimpo, realmente, nós temos problemas com garimpo em áreas indígenas que já se arrastam há mais de 30 anos, né? E se esse problema fosse fácil, Amanda, e fica aqui a minha curiosidade, por que governos do passado não resolveram o problema, né? Deixaram se arrastar por tanto tempo? Só para você ter uma ideia, no estado de Roraima, no final do ano passado, nós contabilizamos aqui mais de 120 aeronaves apreendidas. Uma quantidade enorme de minério apreendido. Nós temos ações efetivas, práticas e divulgadas diuturnamente no nosso site da FUNAI. Só que ali é uma região que faz fronteira com a Venezuela. E que lá, na Venezuela, na foz do rio Orinoco, o Maduro autorizou a exploração mineral e lá também vive inúmeros Yanomamis. A área do Yanomami ela faz fronteira Brasil-Venezuela. No Brasil tem aproximadamente 25 mil Yanomamis e na Venezuela tem 10 mil Yanomamis. E é o único caso que eu vejo assim no Brasil que é do sujeito indígena, está lá na Venezuela e está fugindo do espeto para cair na brasa, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, lá tem 700 mil indígenas de etnias, o Enepá, o Aral e Yanomami. Eles estão vindo para o Brasil buscar acolhimento na Operação Acolhida. São inúmeros indígenas que estão vindo para o Brasil buscar isso. Ou seja, vem cá, eles estão vindo para um lugar que é pior? Qual a lógica disso? O Programa Brasileiro de Assistência desses indígenas, a vacinação, a recepção desses indígenas aqui é muito melhor. Na Venezuela, eles estão sendo expulsos pela maior crise famélica da América Latina. E isso a esquerda não fala. Nenhum dos setores de oposição ao governo federal falam nada. Eu não vejo uma moção de repúdio ao que acontece na Venezuela em razão dos 700 mil indígenas que vivem lá em relação ao Maduro. Ok, conversamos com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Mais uma vez, presidente, muito obrigado pela atenção e estaremos acompanhando esses trabalhos. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado.